Opa pessoal, eu sou o Pokémon E eu sou o Luiz Peixe. Estamos aqui no canal Conhecendo. E hoje no canal nós iremos trazer pra vocês os jogadores que quase desistiram da sua carreira no futebol. Exatamente, você vai achando aí que dinheiro resolve tudo, mas não resolve não, meu amigo. Dinheiro às vezes acaba sendo o problema de tudo. Pois é, né? E não se esqueçam de se inscrever aqui no canal pra você não perder nenhum vídeo aqui e ativar as notificações, beleza? Porque vai sair vários vídeos muito legais. E isso aí, todos os dias às 20 horas vai ter vídeo aqui. E comentem aí um tema que você quer que a gente traga aqui no canal, que se você comentar um tema legal, a gente vai produzir um vídeo bem da hora pra vocês. É isso aí, então bora lá pro vídeo, Poké? Vamos lá, Luiz! O primeiro da nossa lista é o Neymar. Você já pensou no futebol brasileiro sem o Neymar, cara? É impossível você imaginar o futebol sem o Neymar. Mas você sempre vê ele extrovertido, feliz, essas coisas, mas ele já pensou em desistir da carreira dele. Com tantos motivos para comemorar, mesmo assim ele já pensou em desistir. Mais especificamente em uma partida do Campeonato Brasileiro contra o Atlético Goianiense, onde ele discutiu com seu técnico Dorival Júnior e falou que não queria mais ser jogador de futebol. E todo esse motivo de discussão foi porque o Santos sofreu um pênalti e o Neymar queria cobrar de todas as formas. Só que o Dorival Júnior simplesmente queria que o Edu Dracena cobrasse, que era o atacante do Santos também na época. E como o Neymar tava meio com a cabeça pesada, porque ele tava achando que ele tava indo mal no futebol e vários problemas também acontecendo dentro de casa, o Neymar simplesmente enlouqueceu da cabeça, começou a brigar com o técnico e aí mais pra frente a mãe dele acabou entrando numa discussão com ele. O Neymar chegou até a dizer que foi uma das piores noites da vida dele. Ele chegou em casa após o jogo e a mãe dele estava chorando e o pai dele doente. Isso tudo foi acumulativo para essa coisa toda acontecer. A mãe dele até chegou a dizer que esse não era o filho que ela tinha criado. Pensa como isso deve ter afetado na cabeça dele. E no final disso tudo, os amigos do Neymar começaram a ligar pra ele, estavam xingando ele, né? Tipo, falando que não era pra ele parar com a carreira dele de futebol, que ele tava brilhando muito naquela época e que era coisa da cabeça dele. E aí ele acabou mudando de ideia, né? Não, Luiz, já pensou como é que seria o futebol brasileiro sem o Neymar, mano? Seria muito estranho, seria? Ah, pois é, mas eu garanto pra você que não seria tão estranho quanto a seleção sem o próximo jogador. Isso aí, parar pra pensar, é verdade. Eu não entendi o que você falou, mas vai. O próximo jogador da nossa lista é nada mais, nada menos que Cristiano Ronaldo. Você acha que só porque o cara tem uma autoestima lá em cima ele nunca pensou em desistir? Pois é, o jogador que já foi 5 vezes eleito pela FIFA o melhor jogador do mundo já pensou em desistir. A estrela do Real Madrid passou muitas dificuldades na vida dele, ainda mais no começo da carreira. Principalmente porque a mãe dele não tinha condições de criar os filhos, já que ela tinha vários filhos. O Cristiano Ronaldo era o 4º filho dela. Inclusive, ela chegou a pensar em abortar o Cristiano Ronaldo quando ele ainda estava na barriga dela. Pois é, ele morava tão longe, mas tão longe do campo de treinamento que ele pensou em parar de jogar o futebol. Pensa só que estranho seria Cristiano Ronaldo não ser Cristiano Ronaldo hoje por causa de distância. Sim, ele parou, ele saiu da sua cidade, que no começo era Madeira, em Portugal, uma pequena ilha, para se mudar para Lisboa, onde ele começou a sua carreira de jogador de futebol. E tudo ficou ainda mais difícil, além da distância, de saudades da família dele, tudo ficou mais difícil quando ele acabava de completar 16 anos, que foi quando a mãe dele queria se divorciar do pai dele. Exatamente, a mãe queria divorciar do pai porque ela descobriu que ele era um alcoólatra e o Cristiano Ronaldo também acabou descobrindo que o seu irmão estava usando drogas, isso aí, drogas ilícitas. E mesmo assim, com todos esses problemas, ele não desistiu e hoje ele tá aí como um dos maiores jogadores da atualidade. Em uma certa entrevista, Cristiano Ronaldo disse que um dia ele teria uma Ferrari. E adivinha só, ele não conseguiu uma Ferrari. Ele conseguiu uma frota de carros. Ele tem tipo assim 29 milhões de reais em carros. Meu, 29 milhões de reais em carro eu acho que é muito carro mesmo. Já pensou, Poké, como seria a seleção de Portugal sem Cristiano Ronaldo? Meu Deus do céu, já tá ruim, né? Eu acho que nem pra Copa ia, mano. Acho que nem pra Copa ia. Ia participar nem de amistoso. O próximo jogador da nossa lista é nada mais nada menos do que o Kaká. Isso aí, você talvez não deve se lembrar dele, talvez você não conheça, se você for mais novo, mas o Kaká foi um dos maiores jogadores da seleção brasileira. É mesmo, ele foi eleito até o melhor jogador no mundo uma vez pela FIFA e foi um dos poucos meio-campos onde conseguiu essa proeza. Ele foi até participante do nosso
pentacampeonato em 2002. Depressão por causa disso. Em 2009, o Real Madrid chegou a contratar o Kaká por 65 milhões de euros. Naquela época, tipo assim, o Kaká era o melhor jogador de todos que havia no mundo. E aí, como ele estava sendo muito esperado, estavam exigindo muito dele, ele acabou chegando no Real Madrid e sofreu logo de cara uma contusão. Isso fez ele ficar vários e vários meses sem jogar futebol. E aí, quando ele voltou, a torcida dele tava cobrando muito, no caso a torcida do Real Madrid, né? E ele tava sendo cobrado demais por causa do seu desempenho ruim. Com todas essas lesões e cobranças, Kaká se sentiu muito amedrontado. Tanto que ele chegou a entrar até em depressão por causa de tanta cobrança que estava tendo em cima da cabeça dele. E ele deu a volta por cima de tudo, graças a Deus, ele se curou dessa doença maldita que é a depressão. E agora ele voltou a brilhar, já tá aposentado, enfim, deu tudo certo pra ele. O próximo jogador na nossa lista é o lateral do Real Madrid, Marcelo, que conta também junto com seu avô, que já quase desistiu do futebol. Aos 14 anos, o Marcelo foi aprovado para jogar no Fluminense nas categorias de base, que é onde todos os jogadores começam. Só que como o Marcelo morava muito longe do centro de treinamento do Fluminense, ficava muito complicado para ele ir até lá e treinar todos os dias. Nisso, o avô dele ajudava com o fusquinha velho que ele tinha e levava o Marcelo todos os dias. Mas o Marcelo também chegou até a pensar em desistir por causa da distância, né? A distância às vezes acaba complicando muitas coisas. Pois é, ele até chegou a se mudar para continuar treinando e só ia para casa nos fins de semana. Mas pensa como deve ser a cabeça de um menino tão novo, ficar longe da família para jogar futebol, longe dos amigos, deve ser uma sensação horrível. Ele até pensou em desistir por causa disso. Desistir pro Marcelo era uma opção muito viável, até porque tava muito difícil para ele naqueles tempos, né? Só que ele tinha um grande avô que insistiu nele, falou muito com ele, falou: Marcelo, vai lá, vai todo dia nos treinos que sua hora vai chegar. E adivinha só, chegou a hora dele. Pois é, o Marcelo fala que o avô insistia tanto, que ele fez o Marcelo desistir de desistir, entendeu? Ele fez Marcelo continuar e hoje ele é esse grande jogador. Ainda bem que o avô dele insistiu, né, meu? Porque a seleção brasileira depende muito dele, meu. Pois Marcelo joga muito. Nossa, muito mesmo. Pois é, né? O Marcelo não desistiu e adivinha só, hoje ele tá valendo 60 milhões de euros. 60 milhões de euros é 260 milhões de reais. Eu não consigo calcular quanto de dinheiro é isso. Acho que não dá pra colocar na sua casa esse tanto de dinheiro, meu, em notas. Não mesmo. É muita grana. É muito dinheiro. O próximo da lista é simplesmente o mago, o melhor, o Ronaldinho Gaúcho. Isso aí, o Ronaldinho Gaúcho, que já foi eleito 2 vezes o melhor jogador do mundo pela FIFA, ele também pensou em desistir. Pois é, né? Mesmo com toda a sua malemolência, todos os seus dribles, todas as suas coisas, sua mágica, que todo mundo dizia que ele foi o melhor jogador de todo o tempo que já existiu no futebol, ele já pensou em desistir também, como várias outras grandes estrelas. O Ronaldinho Gaúcho pensou mesmo em desistir foi no ano de 2003, quando ele estava jogando pelo Atlético Mineiro. Foi quando a sua mãe teve câncer e aí ela começou a ficar num estado de saúde que era horrível. Nisso o Ronaldinho queria abandonar o futebol para poder cuidar da mãe dele. Pois é, ele pensou várias e várias vezes em parar com o futebol para cuidar da sua mãe. Porém a torcida era muito acolhedora, mandava mensagem, cartazes, mandando forças para o Ronaldinho. E a mãe dele conseguiu se livrar dessa grande praga que é o câncer, né? E mesmo passando por muitos momentos tensos que a mãe dele estava com câncer e ele se sentia muito mal, porque o câncer, ele acaba com a pessoa, é uma doença, isso é uma praga, tá? E mesmo assim, o Ronaldinho Gaúcho ainda teve forças, continuou jogando e ele conseguiu fazer o time do Atlético Mineiro chegar até a final da Libertadores. Pra quem não conhece, a Libertadores é um campeonato da América Latina, um dos maiores campeonatos e mais visados pelos times. E adivinha, o Atlético foi campeão graças ao Ronaldinho Gaúcho. Pois é, graças a esse grande mito que hoje acumula na sua aposentadoria uma saída de mais de 300 milhões de reais na continha. De boa, né? Isso aí é meu troco do almoço. R$300 na conta, de boa. Meu troco do almoço. Mas merecido, mano. Tudo pelo esforço. O cara era um mito, o cara muito bom pra mim. O melhor também jogador da
que já existiam no mundo. O cara é muito fera. Pra mim ele é o melhor, é o mago, né, que faz mágica. Mas bom, esses foram os jogadores da nossa lista de que quase desistiram do futebol. Pensa que triste ia ser esses jogadores se nunca tivesse existido no futebol, pô. Obviamente existem vários outros jogadores que já pensaram em desistir. Então se você quer que a gente traga a parte 2 desse vídeo, deixa muitos gosteis aí, porque se tiver bastantes gosteis, a gente vai fazer a parte 2 dos jogadores que desistiram de jogar futebol. Então é isso aí, muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui, um abraço pra vocês e... Falou!